Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 30 de outubro. É hoje, galera, o dia da eleição. Obrigado a todos vocês que assistiram o nosso quadro aí ao longo das últimas semanas, últimos meses, na verdade, né? Hoje é o dia da eleição. Vou gravar esse vídeo, vou editar ele, postar e vou descer para votar daqui a pouquinho. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, acompanhou a gente aqui durante esse período. O quadro não vai acabar, como eu falei para vocês, eu devo fazer esse quadro amanhã ainda. Aí depois eu vou fazer umas férias, vou ficar alguns dias sem fazer o quadro, porque eu vou investir meu tempo em outras coisas, mas depois ele retorna, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Hoje vamos falar notícias trazidas por Fígado do Peter, Pauta Censurada e várias outras pessoas. Vamos falar sobre o Lula sacaneando quem usa respirador com falta de ar. É, meu amigo, tem vídeo do Lula também. Pena que a gente só descobriu agora. Regina Duarte experimenta o ódio do bem da esquerda. Petistas preocupados com quem venceu o debate, mas quem será? Cara, na boa, com esse negócio do MEI, eu tenho certeza que foi Bolsonaro, mas vamos ver os argumentos deles, né? E a carta fajuta do Lula que ninguém comprou, e muito mais. Vamos começar falando sobre as pesquisas aqui, que tem um fenômeno muito engraçado. Lembra o nosso agregador de pesquisas esquerdista pra caramba, que ignora as pesquisas que favorecem Bolsonaro e só mostra as que favorecem Lula? Olha o que aconteceu. Desde o primeiro turno, Bolsonaro disparou e o Lula tá só caindo. Hoje, não dá nem para ver aqui quem é que tá na frente aqui no agregador de pesquisa. Olha só, tá tudo embolado aqui, meu amigo. Essa é a visão deles. E lembra, se essa é a visão deles, que torcem pelo Lula, imagina a realidade, hein? A realidade é muito pior que isso para o Lula, muito melhor pra gente, né? Bom, acharam um vídeo aqui de 2016 em que o Lula conversa com o Paulo Vanucchi, que é um auxiliar dele lá, e ele pede para o Vanucchi para falar com uma pessoa, para entrar em contato com uma outra pessoa. Não dá para saber direito o que é esse trecho, o que eles estão falando aqui, mas provavelmente pela data é na época da prisão, da condução coercitiva do Lula para prestar depoimento. Vocês lembram que o Moro levou o Lula para Congonhas para prestar depoimento lá e coisa? Então naquela época ele devia estar muito puto da vida e daí queria algum contato com algum advogado, alguma coisa. E daí, esse amigo do Lula, que ele queria que falasse com outra pessoa, esse amigo do Lula estava passando por problemas respiratórios e estava entubado. E aí o Vanucchi está tentando explicar para o Lula que, olha, Lula, o cara... Eu consegui falar muito mal com ele porque ele não está podendo falar, que ele está entubado, está numa cama com respirador e coisa e tal. Ele tá bem, não vai morrer, mas ele não consegue falar agora, né? E o Lula quer que o cara fale com outro amigo para poder botar eles em contato. E aí, olha só o que o Lula fala. Agora, eu até perguntei, bom, mas você acha que ele tem condição de, nessas coisas, com canudo no nariz, telefonar? Né? Ele falou, não, eu vou ver lá, eu vou sentir e te dou um retorno. O canudo 30 segundos, caralho. Pois é. Porra. Tira o canudo 30 segundos, caralho. Porra, manda o cara falar, foda-se que ele tá passando mal, que ele tá no hospital com um tubo, com respirador e coisa e tal. Porra, deixa pra lá, né? É isso daí, esse é o Lula, né? Bom, e não foi só isso que o Lula fez de mal para a saúde, né? Não é só isso que o Lula fez a favor da pandemia, né? Como o Bolsonaro lembrou lá no último debate, o Lula diminuiu o número de leitos da saúde muito, e isso certamente impactou no caso da pandemia. Quando chegou a pandemia, os hospitais não tinham tantos leitos quanto poderiam ter se não fosse o que foi perdido na gestão do Lula. O PT desviou da saúde 242 bilhões de reais e isso foi muito do que causou a precariedade da saúde no Brasil nos últimos anos e principalmente as mortes na pandemia. Eu acho engraçado o pessoal que fala de Bolsonaro e coisa e tal como genocida e coisa e tal, sendo que o maior genocida de todos é justamente o candidato deles, que não apenas sacaneia o cara que está com respirador, mas também tirou dinheiro da saúde, né? Bom, como lembra aqui a Revista Oeste, uma coisa que aconteceu no debate também, né, que o Bolsonaro falou que, ô Lula, você foi absolvido só se foi pelo Bonner, não sei o que lá, inocentado pelo Bonner, não foi inocentado pela justiça coisa nenhuma, né? E, de fato, é aquilo que a gente já falou em outros vídeos, você pode dizer que o Lula, uma vez que o STF encerrou a ação contra ele não é mais culpado, ele era culpado por quê? Porque ele tinha sido condenado por decisões do Sérgio Moro, do TRF4 e do STJ. Né? Todos os tribunais confirmaram
a condenação do Lula, a culpa do Lula. Quando o STF extinguiu o processo, do ponto de vista estritamente jurídico, ele não pode mais ser considerado culpado. Mas a verdade é a seguinte, ele também não foi inocentado, por dois motivos. Primeiro, porque você não dizer que a pessoa é culpada não quer dizer que você esteja inocentando ela desses crimes. É verdade, existe a presunção de inocência, todo mundo que não é culpado, todo mundo que não foi condenado é considerado inocente, mas o fato é muito diferente você ser considerado inocente por default de você ser inocentado, das pessoas olharem para as provas e chegarem à conclusão de que não, realmente não tem provas para condenar o Lula, né? E além disso, ele também não pode ser considerado inocente por um outro aspecto que o pessoal tem se esquecido, que é o fato de que existem outros processos contra o Lula. Nem todos os processos foram encerrados. Ele tem processo no Rio de Janeiro, ele tem processo em São Paulo, que está correndo, não deu ainda a prescrição. É verdade, nesses outros processos ele ainda não foi julgado. Mas daí a dizer que ele é inocente, não. No máximo, na melhor das hipóteses, você poderia dizer que ele é suspeito. Uma escola em Suzano, em São Paulo, aconteceu uma coisa muito triste e que eu trago para vocês no quesito de assédio eleitoral. Olha só, uma professora teria feito uma dinâmica na sala de aula entre os alunos, perguntando aqueles que a família votaria em Bolsonaro e aqueles que votariam no Lula. E o que aconteceu? E depois algumas crianças pediram para as crianças falarem com familiares que apoiavam Bolsonaro. A professora constrangeu as crianças, falando que elas deveriam mudar de ideia, e começou a cantar músicas da candidatura do Lula e coisa e tal. A família do menino ficou indignada e abriu um processo contra a escola, o que é muito justo. É o que eu falo para vocês. O pessoal está aí falando, não, que assédio eleitoral, que não sei o que lá, porque o empregador não pode forçar os seus empregados. No final das contas, isso é tudo uma besteira, esse negócio de empregador forçar empregado. Porque no final das contas, na hora de votar, ninguém vai saber em que o cara votou. O cara pode, no máximo, dizer que votou no Bolsonaro e não votar. Ele pode fazer isso, não tem nada. Ninguém vai estar lá na cabine com o cara para saber o voto dele, né? Agora, com crianças é muito pior, porque a criança ela é suscetível, né? Ela é suscetível à indução. Então, ou seja, é muito pior o caso dos professores. E é o que a gente mais vê por aí, é isso. O assédio eleitoral dos professores. É aquela velha história da esquerda que acusa os outros de fazer aquilo que ela faz. A esquerda faz muito assédio eleitoral. Quer ver um outro caso de assédio eleitoral? A Regina Duarte. A Regina foi numa peça de teatro em São Paulo de um amigo dela. Ela é atriz, né? Então ela tem muitos amigos atores ainda, e foi na peça de teatro de um amigo dela lá em São Paulo, musical Clube da Esquina, Os Sonhos Não Envelhecem, coisa e tal, que é uma produção que homenageia a vida do Milton Nascimento. E quando chegou lá, o pessoal começou a vaiar ela, não sei o que lá, e o pessoal vaiando ela, constrangendo ela. O que é isso, se não assédio eleitoral também? Ela tem o direito de votar em quem ela quiser, né? Ela se sentiu desrespeitada, coisa e tal, não houve agressão física, felizmente, isso daí, mas não deixa de ser um assédio eleitoral isso daí também, não é mesmo? Mas é aquilo que a gente sabe. Você acha que o TSE vai reclamar desse tipo de assédio eleitoral? Não. Mas da empresa ele vai, do Beto Carreiro World ele vai. É impressionante esse tipo de coisa, né? Mas chega a ser engraçado essas coisas. No final das contas, eu acho até engraçado isso daqui, olha só. Falta coerência aos veganos que votam em Bolsonaro. Não pode. Se você é vegano, você tem que votar no Lula, porque o Lula não come carne. Hã? Não come, né? Qual a diferença que tem no final das contas? Que lógica é essa desse pessoal? Esse pessoal tá doente com essas ideias malucas dele de que, não, tem que votar no Lula porque é vegano e não sei o que lá. Porra, para com isso, caralho. E, bom, uma notícia interessante, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, vai protocolar a CPI para a investigação das inserções no rádio. Eu acho isso muito importante, porque, gente, vamos lembrar, essa eleição não vai ser a última eleição do mundo, não. Ok, o Alexandre de Moraes sacaneou, atrasou a investigação lá das inserções. Eu ainda acho que ele vai acabar abrindo uma investigação lá depois das eleições, entendeu? Para investigar isso depois das eleições, para não deixar esse negócio aberto. Por quê? Porque tem que investigar essas rádios, cara. Tem que saber se o cara tá botando inserção a menos, o cara descumpriu a lei, tem que perder a concessão da rádio dele. Então, no final das contas, esse pessoal, isso aí tem que ser investigado, mesmo que não ajude em nada o Bolsonaro nessa eleição. Tem que lembrar, em 2022 vai ter outra eleição, 2024 vai ter outra eleição, 2026 vai ter outra eleição.
Então tem que investigar esse troço, porra. Se tem esse conjunto de rádios aí, de repente foi por isso que o Aécio perdeu em 2014. Foi por isso que pensando bem, foi até bom então em 2014. Mas enfim, certamente isso tem que ser investigado, tem que ter punição para alguém, mesmo que não afete essa eleição diretamente. O Lula voltou a ameaçar a população com desarmamento caso seja eleito. Deixou claro que, para rebater as acusações com o PCC, ele culpou o armamento civil pela violência e disse que irá recolher as armas dos cidadãos, né? Eu quero ver ele fazer isso. Eu acho que vai ser divertido ver isso acontecer. Nem lá nos Estados Unidos, nem no Canadá eles estão conseguindo, mas o Lula vai conseguir aqui no Brasil, né? De qualquer forma, você pode saber que vai se tornar muito mais difícil você comprar uma arma aqui no Brasil nesse caso, né? Bom, filho, meu amigo, é um problema realmente, né? A filha do Temer reafirmou o voto em Lula após o pai ser chamado de golpista, ou seja, mesmo após o Lula chamar o pai dela de golpista, ela ainda falou que vai votar no Lula porque está votando não num homem, mas sim num modelo de sociedade, ou seja, o que é muito pior, né? Não, você está votando para absolver o Lula. O que você tá, aliás, não só ela, como qualquer pessoa que esteja votando no PT, está votando para absolver o Lula. O Lula é o culpado, ele foi condenado pela justiça e o que ele está querendo agora é justamente isso. Ele vai pegar o seu voto e vai dizer, tá vendo, eu sou inocente, a Dilma sofreu um golpe, nunca era para a gente ter saído daquilo ali, voltamos agora e não vamos sair mais, vamos impedir o golpe, um novo golpe, tomando medidas absurdas, né? E isso vai ser um problema realmente. Eu não creio que ele consiga tomar essas medidas absurdas, mas que ele vai tentar, pode ter certeza, né? Assim, eu não sei quem é o sujeito aqui, o Brian Witherspoon, mas ele fez uma dancinha aí que... Não sou eu não, tá, galera? Não sou eu não. Eu sou gordinho também, sou barbudo também, sou velho também. Mas não sou eu ali não, tá? Esse rapaz aqui fazendo a dancinha lá dos Bolsonaro. Grande abraço aí, Brian. Pô, legal. Eu não consigo dançar, não. Eu não tenho coordenação motora para isso. Motociata pró-Lula com entregadores de aplicativo atravessa a Paulista. Olha só a coisa da carreira. Primeiro que foi um grupinho só. Só esse grupo aqui. Eles tiraram essa foto aqui pequena, fechada assim, porque só tinha esse grupinho mesmo. Segundo, que você vê que não é um negócio espontâneo. Olha aqui, todo mundo com bandeirinha igualzinho do Lula aqui. Está na cara que foi algum sindicato, algum pessoal que trouxe o povo ali e botou eles para fazer a carreata aí com bandeira do Lula e coisa e tal, né? Então, assim, é coisa mais falsa que moeda de R$3, né? Ato organizado como um desfile de carnaval no local, alas temáticas e alegorias e coisa e tal, e Lula e Haddad estão na última ala, e, caramba, dá pra ver realmente que foi tudo armado pelo PT, não tem espontaneidade nenhuma nisso daí, né? O Diário do Centro do Mundo tá me dando mais um motivo para votar no Bolsonaro aqui, ó. É lógico, a gente sabe, o Diário do Centro do Mundo é um jornal de esquerda, ele está querendo usar isso daqui como uma crítica a Bolsonaro, mas para mim parece uma coisa ótima. Olha só, Guedes propõe tirar universidades da gestão do MEC. Durante evento na Faculdade de Negócios Privada FUCAP Business School, em Vitória, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu uma proposta para a educação com possíveis reflexos no mercado de trabalho. Eu não posso dar muito palpite, lógico, porque ele é do ministro da Economia, não da Educação, né? Mas uma coisa que me atrai é pegar o ensino superior, tirar do Ministério da Educação e fazer fusão com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Ou seja, o ensino superior é muito mais ciência e tecnologia do que educação. Educação é até o ensino médio. Me parece uma medida razoável isso. E o Ministério da Ciência e Tecnologia, por sua vez, cola nas empresas. E é verdade, o Ministério da Ciência e Tecnologia é muito mais ligado à empresa, né? E aí ele fala, por exemplo, sobre o caso da PUC no Rio. A Petrobras está colada na PUC do Rio, fazendo instalações de pesquisa. Está todo mundo colando nas universidades, financiando pesquisa e treinando mão de obra. A gente precisa dessa conexão com o mercado de trabalho. É bom para a empregabilidade, é bom para fazer o financiamento dessas universidades. E é bom para o treinamento desse capital humano especializado. Então, ou seja, qual que é a ideia dele? Botar as universidades federais sobre o Ministério da Ciência e Tecnologia para tentar agilizar essa integração com as indústrias, com as empresas. Pô, eu acho isso lindo, cara. Isso é bom para todo mundo, né? Mas pode ter certeza que a esquerda está colocando aqui como uma crítica. Não pode. Nossos reitores das universidades vão perder apoio, vão perder poder, e olha só, não pode, caramba.
Biden planeja enviar assessor para defender transição em caso de vitória do Lula, né? A Casa Branca teme que, se derrotado, o Bolsonaro dificulte preparativos do novo governo. Eu acho pouco provável isso, tá? Não acredito que Bolsonaro, se perder na urna, vai fazer alguma coisa. Vai reclamar? Vai dizer que foi uma eleição manchada aí pelas decisões do TSE? Vai, porque foi. Olha só, as decisões todas favoreceram o Lula, nenhuma favoreceu o Bolsonaro, censuraram um monte de gente, fizeram um monte de coisa. Então se o Bolsonaro perder, ele vai reclamar, mas eu não acredito que ele faça força para se manter no poder, né? Por outro lado, se o Bolsonaro ganhar e o Lula perder, aí vai ser engraçado. Porque aí eu quero ver o que o pessoal vai fazer, né? Eles vão tentar alguma coisa. Não duvido nada que vão insistir na tese de que tem que impugnar a candidatura do Bolsonaro pelo motivo A ou pelo motivo B. Mas, e aí, como é que vai ser? Será que o assessor do Biden também vai vir aqui para dizer que o resultado das urnas deve ser respeitado? Como é que vai ser isso, né? Vamos descobrir. Hoje à noite, galera. Aliás, lembra, hoje, 5 horas da tarde, eu começo a minha live de apuração aqui, lá no YouTube, tá? Vou fazer no canal do YouTube mesmo. Espero vocês lá. A gente começa às 5 horas, porque no segundo turno a apuração é muito mais rápida e vai até o resultado final, até a vitória de Bolsonaro, para a gente comemorar ainda. Bom, vamos falar sobre o debate, porque a esquerda está num frenesi de achar quem ganhou o debate. Eu já falei para vocês que é uma besteira isso, mas enfim. A pesquisa Atlas fez uma pesquisa com eleitores que não votam nem no Lula nem no Bolsonaro, mas que você sabe, ela escolheu a dedo o pessoal que gosta do Lula, né, que é o público-alvo do Lula, né? E aí, para 51% dessas pessoas, foi o Lula que ganhou o debate, né? Então, assim, seria quase que um empate com um pouquinho favorável ao Lula. Uma besteira, uma lorota, porque eu já expliquei para vocês por que Bolsonaro ganhou o debate. Bolsonaro ganhou o debate, por quê? Porque só dele estar lá no primeiro bloco e falar do salário mínimo de R$ 1.400, ele já ganhou o debate. Aí, para complementar ainda, o Lula me dá para ele de presente o prêmio da MEI, que foi usado à vontade pelo pessoal bolsonarista depois na rede. Pronto, Bolsonaro ganhou o debate, não interessa. Ah, mas o argumento, não sei o que lá, quer ver? Ó? Aqui vem aqui o pessoal. Lula deu uma aula de tática no debate. Bolsonaro teve uma estratégia burra. O mais engraçado é que depois ele fala aqui que os dois tiveram a mesma estratégia. Mas enfim, né? Quem se importa com o comentarista do UOL, né? Mas é o que eu falo. Por que Bolsonaro ganhou o debate, mesmo que você possa dizer que algumas pessoas levantaram aqui que o Bolsonaro estava meio nervoso. Eu falei mesmo no vídeo de ontem. No início ele estava meio nervoso. Teve uma hora que ele pediu para ser reeleito deputado, é verdade. Depois ele se corrigiu imediatamente. Eleito presidente, coisa e tal, mas por mais disso tudo, o que importa no final das contas é o que o eleitor viu no final das contas, é o que mexe com as pessoas. E aí o que eu falo, o fato do Bolsonaro ter falado do salário mínimo de R$ 1.400 no primeiro bloco, para um público que não ouve o Bolsonaro, porque, veja, os pontos que o Lula fala, a Rede Globo já fala o tempo todo. Dia e noite, o pessoal da Rede Globo, que assiste a Rede Globo, está acostumado a ouvir os mesmos papos do Lula. Ai, que Lula, a economia do Lula era ótima, que o Lula é um democrata, que não sei o que é lá, e pipipi, popopó. Mas no final das contas não ouve o Bolsonaro. Só quem ouve o Bolsonaro é quem está nas redes, né? E ali no debate o Bolsonaro pôde falar com essas pessoas. Então só aí ele já ganhou. Ele podia não fazer nada. Ele já ganhou o debate só de estar ali na Globo, né? E a tática do que ele fala aqui que o Lula usou foi falar para quem já estava... a tática foi mais inteligente. Ele foi para não perder, para consolidar o eleitorado que tinha. Falou para o eleitorado dele, coisa e tal, né? Besteira. Aí depois ele fala que o Bolsonaro usou a mesma tática, mas o Bolsonaro foi burro porque tá atrás, não sei o que lá. Tá atrás em algumas pesquisas, tá, meu filho? Não tá atrás em todas as pesquisas, não. E, de novo, repito o que eu já disse 3 vezes aqui nesse vídeo. Bolsonaro ganhou o debate. Tava meio nervoso, tropeçou, não sei o que lá. Nada disso importa. O que importa é ele ter falado dos R$ 1.400 de salário mínimo no primeiro bloco. Vocês sabem, eu sou libertário, eu sou contra salário mínimo, acho terrível, mas a verdade é a seguinte, a gente tem que lidar com a percepção que o público tem hoje, e não tenha dúvida, a percepção que o público brasileiro tem sobre salário mínimo é que ele é uma coisa positiva ainda. Vai levar um tempo até o pessoal mudar, o pessoal vai perceber o problema, mas vai levar um tempo, então isso foi muito positivo para o Bolsonaro, só ele tá ali falar para esse público que nunca ouve o Bolsonaro sobre o salário mínimo. E falou também sobre a questão do MEI, né? Na verdade não foi o Bolsonaro que falou, foi o Lula que botou esse negócio do MEI, mas que gerou uma onda de coisa na internet. Por quê? É aquilo que eu falei para vocês. Primeiro, o Lula estava errado do ponto de vista técnico. Não.
taxa de desemprego mede quem não está empregado e quem não está trabalhando também. Então, a distinção entre trabalho e emprego, ela existe na CLT, é verdade. Tecnicamente, na lei, é diferente emprego de trabalho. Emprego é só quando tem carteira assinada. Trabalho é qualquer outra atividade econômica remunerada que a pessoa faça. Então, tem essa diferença. Mas a verdade é a seguinte, quando você fala em taxa de desemprego, a taxa de desemprego mede o número de pessoas que não estão nem trabalhando, nem empregadas. Então, no final das contas, tá correto isso daí, ou seja, o Bolsonaro tá certo. E sempre foi assim, tá? O Lula tava falando que não, que mudou, que passou a aceitar MEI como empregado. Não, não tem essa não, não colou não. MEI é trabalhador, né? Sempre a taxa de desemprego considerou as pessoas que não estão nem empregadas nem trabalhando. Sempre foi assim. Isso é um ponto que o Lula tentou fazer para justificar que o desemprego do Bolsonaro está melhor do que no dele, né? Tá com um número menor do que no dele, mas acabou que saindo pela culatra, porque ficou todo mundo falando, mas MEI então não é trabalho, MEI não é emprego, e pô, o principal é isso. Por quê? Porque o brasileiro está acordando. Vocês já viram uma reportagem, eu falei sobre ela lá no Ancapsu há um tempo atrás, de uma pesquisadora que estava falando que o problema desses aplicativos, do pessoal que começa a trabalhar de Uber, entregador de iFood, tipo, o pessoal se torna de direita, tende mais à direita quando trabalha nessas coisas. Por que isso? Exatamente porque o cara percebe o problema da CLT. A CLT, eles têm um discurso maravilhoso. Não, que você vai ter férias, vai ter 13º, vai ter proteção, vai ter segurança, não sei o que lá. Mas, na verdade, tudo isso é você que paga. Então, no final das contas, você não ganha porra nenhuma com a CLT. Você acha que o patrão vai deixar de te demitir se ele estiver passando um aperto financeiro? Vai te demitir do mesmo jeito. Não tem segurança nenhuma na CLT. Mas vai ganhar um FGTS. É que você mesmo pagou durante anos e anos aquele FGTS e você vai receber ele ali. Se você tivesse recebido antes, você podia ter aplicado aquele dinheiro, estava muito melhor no final das contas. Mas paga 13º. Exatamente, ele diminui todo mês no seu salário para você pagar o 13º. No final das contas, CLT é uma bosta. Aí quando você começa a trabalhar MEI, ou para iFood, ou para Uber, para esse tipo de coisa, o cara ganha muito dinheiro. Aí ele fala, caramba, tô ganhando um dinheirão aqui, pô. Não, aquele negócio, eu não tô dizendo que entregador ou motorista de Uber fica rico. Não, mas o cara ganha muito mais dinheiro do que ele podia ganhar em outras ocupações. E aí o cara vê a beleza que é, ele pode escolher o horário que ele vai trabalhar, ele não precisa estar naquele negócio de empresa, de trabalhar de 9 a 5, não precisa trabalhar naquele esquema todo dia, coisa. Então ele pode tirar um dia de folga o dia que ele estiver cansado, ele pode fazer as coisas diferentes. Se ele precisar de mais dinheiro, ele pode trabalhar mais. Então, no final das contas, é algo muito positivo. As pessoas gostam disso, né? E é isso, é por aí que vai sumir a CLT, cara. Você sabe, nunca no Brasil eles vão cancelar a CLT, não vai existir isso. O que vai acontecer cada vez mais as empresas, as pessoas, vai todo mundo querer ir para o MEI, para o PJ. Aí a CLT vai ficar aquele monte de regra do fascista do Getúlio Vargas lá, abandonada num canto, sem ninguém usar aquilo, né? E o Lula não percebeu. A cabeça do Lula ainda é a cabeça de 40 anos atrás, que o pessoal falava, não, que tem que ser emprego, tem que ter carteira assinada, e não sei o que lá, e CLT é muito bom, e viva Getúlio Vargas, e aquelas baboseiras todas, né? Então, ele tá com aquela cabeça lá atrás, usou esse papo do MEI desse jeito e se ferrou. Na internet, ninguém apoiou ele, né? Enfim, o pessoal está reclamando que o Bolsonaro estava inseguro, não sei o que lá. A própria campanha do Bolsonaro diz que vê debate empatado. Eu tenho muitas dúvidas disso aqui, tá? Esse pessoal que fala com integrantes da campanha do Bolsonaro, duvido que seja verdade isso. É o jornalista pensando da cabeça dele uma forma de botar o que ele quer dizer de forma crível, né? Não, eu falei com um auxiliar de Bolsonaro e ele falou que viu o debate com 0-0, né? Qual auxiliar do Bolsonaro? É o motorista que levou o cameraman que entrevistou o Flávio Bolsonaro. Pronto. Assim, nem tem a ver com o Bolsonaro. Mas achou alguém com a opinião dele, pronto. E bota, né? O Lula ainda mentiu sobre o aumento real do salário mínimo, mas não foi uma mentira muito grande, né? Eu acho um absurdo isso, porque se fosse o Bolsonaro, eles teriam colocado mentira. Mas como é o Lula, eles botaram exagerado. Na verdade, o Lula foi, se não me engano, 60 e poucos %, que foi o aumento do salário mínimo ao longo de 8 anos. Então isso já tem um erro aí. Porque Lula está comparando 8 anos de aumento do salário mínimo com 4 anos do Bolsonaro, né? É diferente. E outra coisa a inflação na época do Lula era muito maior que a inflação na época do Bolsonaro. A inflação acaba forçando o salário mínimo a subir mais rápido, né? Então, se fosse o Bolsonaro fazendo alguma coisa assim, tava mentira. Mas como é o Lula, não, foi um exagero, ele exagerou, né? E, forçou a barra.
O Rogério Vilela, lá do podcast Inteligência Limitada, tá encafifado com a censura contra Bolsonaro. Tá impressionado. Espero que isso faça ele mudar de ideia, né? Da última vez que eu tive lá no podcast dele, e ele falou para mim que não vai votar em ninguém, que vai votar nulo, não gosta de nenhum dos candidatos e coisa e tal. Quem sabe isso não faz ele mudar de ideia, ele vê o problema, o quanto o Bolsonaro está sendo perseguido nessa história, né? O vídeo dele não aparece, já falei com o YouTube, ele não explica. Meu amigo. O do Lula, porém, se você procurar podcast de Bolsonaro, aparece o do Lula. É impressionante. É um negócio assim que realmente chama atenção, né? Olha só, lembra aquele pessoal que eu falei que economistas ali do meio do caminho, que eram muito ligados ao PSDB e que vários deles apoiaram o Lula? Todos eles estão voltando atrás agora, e estão voltando atrás pelo mesmo motivo que eu falei para vocês. Se o Lula realmente quisesse um governo mais de centro, mais de consenso, ele já tinha falado quem ele ia colocar no Ministério da Economia. No entanto, ele não falou. Não falou por quê? Porque vai ser um governo de esquerda radical, vai ser um governo do atraso, vai ser um governo de jogar o Brasil para 2002 de novo, tentar integrar com a América Latina, pode ter certeza que vai ser isso. Então o Armínio Fraga já se diz receoso sobre o plano econômico do petista, né? Eu espero que o Armínio Fraga lembre que o voto dele é um que está contribuindo para isso. Armínio, vota no Bolsonaro, você sabe que é melhor, eu tenho certeza. Eu sei que tu declarou apoio ao Lula porque o pessoal do PSDB pediu e coisa e tal, realmente a posição do PSDB é muito ruim, mas olha, não tem jeito não, tem que ser Bolsonaro esse ano. E não é só isso não, né? Também tem aqui a silenciosa resposta do mercado à nova carta do Lula. O Lula fez um monte de carta agora, né? Carta para tudo quanto é lado, né? Ele vai cumprir alguma coisa? Porra nenhuma, mas fazer carta é fácil, né? Barato. E daí ele fez uma carta para o mercado, a gente falou sobre isso, aqueles 13 compromissos e coisa e tal. E aí aqui na Veja, lógico, ele disse que num primeiro momento até deu uma repercussão positiva e coisa e tal, mas depois voltaram atrás. Na verdade não teve nada a ver com carta do Lula. O ganho na Bolsa e a queda na Bolsa, ninguém está preocupado com o Lula. Todo mundo está vendo a situação só de Bolsonaro se reeleger. Lula é o azarão nessa história, pelo menos para o mercado financeiro. E o que aconteceu? A carta que o Lula fez, na verdade, não incorpora nada que apoie a economia brasileira, né? Só tem coisa social que aumenta o gasto enorme, a ponto de que o Armínio Fraga não, o Meirelles, que lá atrás também se posicionou a favor do Lula e coisa e tal, falou que, olha só, eu não tenho nada a ver com essa carta não, tá? Eu não participei da elaboração dessa carta não. Chegou a pegar mal para ele. Eu avisei para você, Meirelles. Tu tá com essa ideia que o Lula vai te chamar para ministro? Vai porra nenhuma. O Lula que vai vir aí não é um Lula bonzinho, gente boa, não. É Lula vingativo querendo dar guinada para a esquerda. Se preparem. Aqui está também outra coisa da carta fajuta do Lula, né? Carta para o Brasil do amanhã. Eu falei sobre ela em alguns vídeos atrás, né? E ele fala assim, o documento reafirma o óbvio, é possível combinar responsabilidade fiscal, social e desenvolvimento sustentável. Mas, logo em seguida, fala um monte de coisa de aumento de gasto absurdo. Então, peraí, como que você vai conciliar as três coisas se você só está dando coisa para gasto, só está vendo o lado social, né? Ok, não tem essa, né? Querendo botar Minha Casa Minha Vida, PAC, reajuste da tabela de imposto de renda, enfim. No final das contas, até o Meirelles ficou sem jeito com essa carta do Lula, né? Bom, as Big Techs ganharam 240 milhões de reais do fundão eleitoral. O pessoal que pagou para fazer impulsionamento de propaganda e coisa e tal. Eu não reclamo disso não, galera. Sabe por quê? Uma parte desse dinheiro aí veio pro meu bolso. Uma parte pequenininha, é verdade, mas veio pro meu bolso. Porque eu notei um aumento no meu rendimento lá no YouTube de uns 50% nesses 2 últimos meses aí. Justamente porque os partidos estavam contratando muita propaganda e né, esse dinheiro entra para o YouTube distribui em canais que saem propaganda. Como meu canal fala de política, meu canal teve muita propaganda, tanto do Bolsonaro, quanto do Lula, quanto de outros candidatos também no primeiro turno. E, no final das contas, um pedacinho desse dinheiro veio para mim, viu? Olha só, ganhei um pedaço do fundão eleitoral, que merda. Preferia não ter ganhado, falo mesmo. Mas já que tá aí, já que o governo já deu esse dinheiro para os partidos, que bom que um pedacinho veio parar no meu bolso. Por último, eu não dei muitas notícias positivas aqui nesse vídeo do Giro pela Política, porque eu estou dando essas notícias positivas lá no YouTube para alcançar mais gente, né? Infelizmente, aqui está muito legal, a gente está tendo um alcance muito bom aqui
no Rumble, no Odyssey, no BitChute, mas não é o mesmo que lá no YouTube, né? E aí hoje é dia D, galera, não tem outro dia não, é hoje que tem que resolver o negócio. Então eu botei as notícias boas tudo do lado de lá para alcançar o máximo de pessoas possíveis. E vamos falar aqui do Marcos Pontes. Marcos Pontes falou o que eu também acho. Bolsonaro já virou em Minas Gerais, já virou em São Paulo, então, meu amigo, não tem quem segure Bolsonaro agora. Os resultados das eleições lá no Japão, no Oriente, né, todas fazem o mesmo que estavam fazendo no primeiro turno. Lula ganha na Austrália, Nova Zelândia e China, Bolsonaro ganha no Japão, Coreia, não sei aonde, não sei mais aonde. Só que, em todos os lugares, Bolsonaro teve muito mais voto e Lula teve menos voto que no primeiro turno. Meu amigo, o Lula tem um problema. Se esse padrão lá do Oriente se mantiver no resto do mundo, a gente não está falando de 1%, 2%, não. Bolsonaro teve lugar que teve 30% a mais de voto. E Lula diminuiu um pouquinho, menos 1%, menos 2%. Se esse padrão se mantiver aqui no Brasil, a gente vai comemorar muito hoje. Espero vocês hoje, 5 horas, lá no YouTube. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.